E o PC continua com a segunda pergunta, diluição por não exercer direito de subscrição, exemplo de infracommerce, é um efeito colateral grave para o acionista pequeno, já que a sua participação é reduzida. Especialistas falam em redução de até 46%. Não, então, não vejo efeito nenhum. Tá? Eu posso explicar aqui, eu costumo explicar esse tipo de coisa de forma hiperbólica. Eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer. Eu só procuro usar hipérbole, porque quando eu uso exemplos mais extremos, eu tenho como deixar claro o ponto que está por trás do que eu estou falando. Tá? Então, assim, para a questão ali de exercer ou não exercer direito de subscrição, tá? O que, primeiro, para explicar para a galera em geral, o que ele está dizendo é o quê? Quando eu emito mais ações, certo? Para, por exemplo, usar aquele capital para pagar dívida ou para fazer investimento ou qualquer coisa do gênero, eu estou tendo mais ações jogadas no mercado para a mesma companhia, certo? De modo que cada ação passa a valer um delta menos, certo? Isso daí, quando você tem um olhar míope, que eu gosto de chamar, certo? Um olhar míope para a coisa, parece negativo, certo? Porque, naturalmente, se eu não participo de uma subscrição, a minha quantidade de ações continua a mesma, mas como tem um aumento de ações com as novas subscrições, proporcionalmente eu passo a ter um pedaço menor da companhia. E aí não interessa se é um minoritário ou não. Qualquer pessoa que não participar da subscrição, seja ele grande investidor ou pequeno, ele vai naturalmente ter um pedaço menor de uma companhia se ele não aumentar o número de ações e o número total de ações aumentar, certo? Se eu tenho um bolo que o exemplo do bolo não é uma boa, porque o exemplo do bolo é uma boa para o grupamento. Mas assim, se eu tenho um número de ações que representa uma companhia e aquele número de ações aumenta, cada ação naturalmente passa a ter um valor menor, um pedaço menor percentual da companhia. Se eu não aumento o meu número de ações, junto com o aumento do total de ações da companhia, eu naturalmente passo a ter um pedaço menor. Esse é o ponto, tá? Por que isso daí não tem sentido ser considerado como negativo ou positivo a questão ali de diluição e aí se bota um percentual? Primeiro, tem como colocar aquele percentual ali sobre vários pontos de vista, certo? Do que quer dizer diluição. Então, o conceito de diluição é um conceito que é determinado como uma diluição que eu estou chamando essa conta matemática que eu estou fazendo. Não necessariamente tem que ser visto assim, certo? Daria para considerar uma cacetada de outros ajustes ali no meio, mas mesmo considerando ali o tal dos 46%. Um jeito hiperbólico de pensar sobre a coisa para compreender que redução de percentual sobre uma companhia através de subscrição, de captação de dinheiro novo, não quer dizer que você está sendo, que a situação é negativa para você, é só você pensar assim. E aí eu estou hiperbolizando, só para dar uma ideia. Mas no caso da infracommerce, seria uma boa hiperbolização, certo? Porque não sei se seria tão longe disso. Eu posso ter, vamos supor que você é um acionista grande, certo? Eu posso ter 50% da infracommerce com a situação, com a estrutura de capital desse momento, ou eu posso ter menos do que aquilo com a situação nova onde eu tenho uma captação, certo? Aí você pode pensar na ideia de que é melhor eu ter 50% de uma empresa que não consegue pagar as contas e vai falir, ou é melhor eu ter um percentual menor de uma empresa que tem captação de fora e vai conseguir perseverar. Esse é um bom jeito de ver, como diluição não tem muito... A lógica não bate, certo? Várias vezes, até aquele um show popular aí que a galera deve gostar, aquele Shark Tank, eu não assisto aqui o Nacional, mas assisto de fora, e várias vezes eles fazem o mesmo argumento, assim, que é aquele negócio de você prefere ter 100% de uma uva ou você prefere ter 10% de um melão, sabe? Ou de uma melancia, a uva, a fruta que você quiser. E aí não estou falando do gosto da fruta, estou falando do tamanho da fruta, certo? Então, assim, a ideia toda de diluição, se ela não vem acompanhada do contexto de que eu não estou distribuindo ação, eu estou trocando ação por dinheiro, e aquilo ali faz diferença para a companhia, a ideia toda de diluição não faz nenhum sentido, certo? Se você pensar isso daí supondo que é uma situação drástica, porque mesmo que não seja, quando você tem, volta a reforçar o carrinho de cachorro-quente, eu tenho um carrinho de cachorro-quente, certo? Aí eu arranjo um sócio que entra com mais um carrinho de cachorro-quente, e aí a gente divide a empresa meio a meio. Eu passo a ter metade de uma empresa que antes eu tinha 100%, que hoje tem 2 carrinhos de cachorro-quente. Isso poderia ser considerado um 0 a 0, mas ainda tem o ganho de compra em maior escala. Se eu multiplico isso várias vezes e começo a pensar na diluição versus o tamanho da operação, eu começo a ver que eu tenho um ganho pelo crescimento, só pelo crescimento, mesmo sendo diluído no processo. Então, a ideia de que diluição é negativa é uma ideia míope, é uma ideia extremamente rasa, certo? É uma ideia extremamente simplista. É olhar para o negócio e considerar pura e simplesmente a redução do tamanho da sua participação, ao invés de considerar as consequências que vêm com aquela redução, certo? Eu passo a ter um pedaço menor de uma empresa melhor,
Nesse caso da Infracommerce, eu podia não ter diluição nenhuma e a empresa iria às cucuias. Ou eu posso ter a diluição e a empresa ter perenidade. Se você, mesmo que você queira fazer matematicamente, faz um fluxo de caixa descontado de uma empresa que faliu e de uma empresa que não faliu e você vai ver qual é a melhor opção. Certo? Então a ideia toda de diluição não faz nenhum sentido, porque eu estou supondo que o único efeito que eu tenho é o de redução de participação da empresa, mas não é. Eu tenho o efeito de redução de participação da empresa somado a um efeito de a empresa que ficou é melhor do que era antes. Então eu tenho um pedaço menor de algo que vale mais, certo? É a mesma. É engraçado que as pessoas têm dificuldade de compreender isso. Essa dificuldade de compreensão acontece também com dividendo, certo? Só que no sentido contrário, as pessoas acham que pagar dividendo é gerar valor, mas não é. Pagar dividendo tem efeito real zero, certo? Gerar o dinheiro que vai pagar dividendo é show de bola. Lucratividade, fluxo de caixa que vai pagar o dividendo, show de bola. Mas o pagar dividendo, as pessoas acham que elas estão ganhando dinheiro. E você não está. Você está reduzindo o tamanho de uma empresa que você tem uma participação e distribuindo dinheiro para fora, certo? Então, tudo que você está fazendo é tirando um pedaço do que é seu e passando para sua conta bancária. É só isso que você está fazendo. É engraçado que no mundo real as pessoas veem a diluição numa subscrição como algo negativo, porque eu fico com um pedaço menor de algo que melhora. E eles veem como positivo tirar dinheiro de dentro da minha empresa e jogar para minha mão, como se isso tivesse uma geração de valor. É como distribuição de dividendo é como tirar dinheiro da sua conta e passar para sua carteira. Você continua com o mesmo dinheiro, certo? A diferença é que ao invés de estar lá na sua conta bancária, está na sua carteira agora, mas é o mesmo dinheiro, certo? E a diluição é como se você a história do carrinho do cachorro quente ali. Você está cheio de conta e não consegue pagar as contas para sobreviver com o carrinho do cachorro quente. Você consegue gerar um negócio, mas o negócio não é grande o suficiente para pagar as contas. Você arranja um sócio, dilui seu percentual e agora o negócio funciona. Antes você tinha 100% de algo que ia para o buraco, agora você tem 50% de algo que vai para algum lugar e produz no mesmo nível para mais do que você tinha antes. Então a ideia da diluição é completamente fora da casinha. Não tem nada de... Você pode calcular o número que você quiser. Eu consigo colocar número negativo em qualquer coisa que eu quiser. É só você usar a matemática para te dizer um número que assuste a pessoa. Mas isso daí é uma visão extremamente simplista e míope, onde você desconsidera o fato de que eu não estou criando novas ações e dando para todo mundo. Eu estou criando novas ações e vendendo em troca de capital, que vai fazer diferença para qual empresa eu tenho no final daquele processo. Então eu passo a ter um pedaço menor de uma empresa melhor que vale muito mais. Não é à toa que nesse processo de diluição a gente está vendo o preço do ativo subir. Por quê? Porque antes eu tinha uma empresa que todo mundo achava que ia afundar. Agora eu tenho uma empresa que começa a ter um futuro, certo? Então, assim, por que eu tenho ganho de capital? Eu tenho ganho de capital porque, nesse momento, muitas vezes o mercado nem reconhece isso, mas nesse momento eu estou vendo ali reconhecido que estamos numa situação melhor. Diluição ou não diluição. Por quê? Porque cada ação daquela vai ser um pedaço menor de uma operação claramente mais positiva, certo? Então, é uma visão míope, simplista e falta de compreensão do mercado de falar esse tipo de coisa. Porque, sim, pode ser, que, aliás, especialistas falam da redução de até 46%. Pode ser que o número que ele colocou, de acordo com a equação que ele considera como representante de diluição, dê 46%. Isso quer dizer zero, se eu não tiver o contexto em volta. Eu consigo dar um número que dá 90x% da diluição alfa 3 que eu criei agora como equação. Isso não quer dizer nada sem o contexto da coisa como um todo. Então a ideia toda de diluição ser negativa não faz nenhum sentido. Tá? Rogério, sobre a explicação do dividendo acima, concordo, porém, o que acontece é que o mercado vê a ação mais barata após a distribuição de dividendos e entra comprando a ação. Acho que está fazendo uma generalização meio incorreta aí. Educadamente avisa que continua levando o preço ao patamar anterior antes da distribuição, além do reinvestimento que alguns fazem, ou seja, devolve o dinheiro para o mesmo lugar onde saiu. Na maioria das vezes acontece isso. Não, isso daí não procede. Aí está enganado. Tá? Vamos lá. Quando... Tá bem enganado aí. Tá? A primeira parte ali, tá? O mercado vem comprando ação mais barata depois da distribuição de dividendos. Isso daí não é uma regra, tem 300 casos para mostrar. Isso daí é você chutando o movimento de preço. Isso daí não é uma regra que acontece assim. Então, não. Tá? Às vezes, tem demanda porque pagou dividendo, então não sei o quê, mas você pega a Melnick, pagou dividendo cavalar várias vezes, não tem esse processo de retorno de preço e blá blá. Então, não, a parte do preço aí está viajando, não faz nenhum sentido. A segunda parte, que também é categoricamente errada, é que aqui, ó, alguns fazem reinvestimento e o dinheiro volta para o mesmo lugar. Não, o dinheiro não volta. Quando eu vou comprar ação com o dinheiro que eu recebo de dividendo no mercado, eu não estou pagando para a empresa, estou pagando para outra pessoa. O dinheiro não volta, o dinheiro está fora da conta, certo?
Eu não estou comprando subscrição, não estou injetando dinheiro na empresa. Quando eu compro no mercado secundário, eu estou pagando para outra parte, não para a empresa, não tem nada a ver com a empresa. O caixa sai da empresa para me pagar dividendo, a empresa tem menos caixa. Eu pego aquele caixa e compro ação no mercado, eu não estou dando para a empresa, estou dando para outra pessoa que tinha aquela ação. Então, não faz absolutamente nenhum sentido a coisa de que está botando dinheiro de volta para a empresa. Não, o dinheiro não volta para o primeiro lugar. O dinheiro vai para outra pessoa. Aquele dinheiro saiu do caixa da operação. Que é um exemplo bem claro, é só você ver a Petz. A Petz pagou 130 milhões de reais de dividendo nesse momento. Você tem lá a alavancagem ficar positiva, ou seja, vira a ter a alavancagem, por quê? Porque aquele dinheiro saiu do caixa, acabou. Aquele dinheiro saiu do caixa. Se a operação emitisse ações, aí é outros 500, mas eu pego aquele dinheiro do caixa da Petz e compro mais ação da Petz, aquele dinheiro não vai para o caixa da Petz. Aquele dinheiro vai para o acionista que me vendeu as ações que eram da Petz. A Petz não tem nada a ver com isso. É mercado secundário. Por isso, quando você tem IPO, você chama de IPO primário, quando o dinheiro vai para a empresa, secundário, quando vai para outros sócios vendendo. Porque secundário não vai para a empresa, vai para sócio. Quando da fusão da Petz com a Cobasi vai pagar uma grana para os acionistas da Petz. Aquele dinheiro vem para a gente, não para a empresa. Para a gente, acionista, não para a empresa. Quando eu vou ao mercado e compro uma ação, aquele dinheiro não vai para a empresa, aquele dinheiro vai para o cara que me vendeu a ação. Nada a ver com isso. Tá? Então, vamos cuidar em assumir essas coisas, porque não funciona assim. Tem que compreender o funcionamento de mercado primário e mercado secundário. Quando você pega o dinheiro do dividendo e compra a ação da mesma empresa, aquele dinheiro não vai para a empresa. O dinheiro não volta lá para dentro. Mesmo que fosse o caso de ela emitir ação e você comprar com o dinheiro do dividendo aquelas ações emitidas, você está injetando dinheiro em troca de mais ações sendo emitidas. Então, não é a mesma situação que se cria. Então, vamos cuidar com isso. Não é assim que funciona.